Eu nunca imaginei que um simples toque no ombro pudesse reabrir feridas que eu jurei ter fechado. Mas foi exatamente isso que aconteceu naquela manhã nublada de terça-feira, quando entrei no corredor principal do Colégio São Damião e senti o mundo girar como se alguém tivesse apertado um botão errado na minha cabeça. Eu estava atrasado, ofegante, com o cabelo grudado na testa por causa da chuva fina que caía desde cedo, e o corredor estava tão silencioso que meus passos ecoavam como se eu estivesse pisando dentro de mim mesmo. Eu não teria percebido nada se a voz da diretora não tivesse chamado minha atenção. Turma, este é o novo aluno transferido, espero que todos o recebam bem. E foi aí que eu ouvi. Aquele nome. O nome que eu treinava para não pronunciar nem quando falava sozinho. Este é o Lucas Menezes. Meu corpo congelou. Não foi uma metáfora, eu realmente senti como se minhas pernas tivessem se transformado em concreto molhado. Eu virei devagar, como quem tem certeza que vai encarar um fantasma, e quase desejei que fosse isso mesmo, porque lidar com um espírito seria muito mais fácil do que encarar quem estava à minha frente. Lucas. Meu ex. A pessoa por quem eu achava que morreria, antes de ele quase me matar emocionalmente. Ele estava exatamente igual ao dia em que terminou comigo. Expressão calma demais, cabelo arrumado demais, aquele sorriso quase gentil que enganava qualquer um que não conhecesse o lado dele que eu conhecia. Quando nossos olhos se encontraram, algo brilhou nos dele. E eu não sei se era surpresa, culpa ou diversão. Oi, Thiago. Ele disse meu nome como se fosse um segredo íntimo, como se não tivesse partido meu peito em pedaços que eu levei meses para juntar. Meu estômago se virou, e eu senti gosto de metal na boca. A sala inteira olhou para mim, esperando alguma reação, talvez um aceno, um sorriso, sei lá. Mas eu não consegui. Minha língua parecia grudada ao céu da boca. Sentei na minha carteira e abaixei a cabeça, tentando não demonstrar que minhas mãos tremiam tanto que eu quase derrubei a mochila no chão. A professora mandou Lucas sentar na cadeira vazia, à minha frente. Claro, porque o universo tem um senso de humor peculiar. Ele passou por mim devagar, e eu senti o cheiro familiar do perfume dele. Era quase cruel como meu corpo reconheceu antes da minha mente. A sensação me atingiu como uma fisgada no peito, como se tivesse puxado um fio que eu pensava ter cortado. A aula começou, mas eu não absorvi absolutamente nada. Só senti o peso do olhar dele na minha nuca. Eu não precisava olhar para saber que ele estava me analisando, tentando prever se eu ainda era o mesmo idiota apaixonado que ele deixou para trás um ano atrás. Quando o sinal de intervalo tocou, eu fui o primeiro a levantar. Saí rápido, quase tropeçando nas carteiras. Eu só queria respirar um pouco de ar puro, mesmo que estivesse com cheiro de chuva, cigarro dos terceiros anos e cheiro de pão velho da cantina. Eu me encostei na parede lateral do pátio, tentando controlar a respiração, quando ouvi passos se aproximando. Meu coração acelerou de um jeito irritante, como se ainda respondesse a ele. Você ainda sai correndo quando fica nervoso, né? A voz dele estava perto demais. Eu levantei os olhos e encarei pela primeira vez desde que ele entrou na sala. Ele me observava com aquela expressão que misturava arrogância com nostalgia, como se lembrasse exatamente das vezes em que costumava me provocar só para ver meu rosto ficar vermelho. O que você está fazendo aqui? Eu perguntei sentindo minha voz quebrar. Ele deu um sorriso pequeno. Um que eu odiava por saber que ele significava que ele tinha alguma carta escondida na manga. Quis voltar para a cidade e acho que temos algumas coisas mal resolvidas, não acha? Meu sangue gelou. Não, eu não achava. Eu queria distância, eu queria silêncio. Eu queria que ele fosse um capítulo encerrado. Mas Lucas sempre teve o talento de aparecer exatamente quando eu começava a me reconstruir. E naquele momento, pela primeira vez que eu o vi, eu senti algo estranho, quase instintivo, rastejando dentro de mim. Não era saudade. Não era raiva. Era medo. Um medo antigo, aquele que eu achava que tinha enterrado com as lembranças dele. E a pior parte, o jeito que ele me olhou naquele instante, não parecia o olhar de alguém querendo consertar algo. Parecia o olhar de alguém que não tinha vindo sozinho. E que sabia de algo que eu não sabia. Eu fiquei olhando para ele como quem encara um copo de água achando que é veneno. Lucas sempre teve esse poder ridículo de controlar o ambiente, como se tudo ao redor se ajustasse ao humor dele. E ali, debaixo daquela marquise molhada pela chuva, com o vento gelado batendo no meu rosto, eu senti uma tensão tão familiar que meu estômago travou. Como assim não veio sozinho? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas saiu mais como um sussurro arranhado. Ele inclinou a cabeça. Aquele gesto dele que sempre parecia ensaiado. Relaxa, Thiago. A gente conversa depois. Só não foge de mim. Depois disso, deu meia volta como se tivesse dito algo completamente normal. Eu fiquei ali parado, estático, sentindo as palavras dele caírem pesadas na minha pele. Não foge de mim. Como se eu tivesse escolha. Como se eu não tivesse fugindo há mais de um ano. Não só dele, mas de tudo que ele me fazia sentir. Voltei para a sala antes do sinal.
A professora ainda nem tinha chegado, mas Lucas já estava sentado, virado para trás, exatamente para me encarar quando eu entrasse. Era tão irritante, tão típico dele, que algo dentro de mim se revirou de novo. Ele sorriu quando nossos olhos se encontraram. Não um sorriso gentil, era mais satisfeito, como se tivesse gostado do fato de eu ter ficado abalado. Eu sentei, respirei fundo e tentei ignorar o resto, mas minha cabeça não parava de rodar. O não veio sozinho, a confiança no olhar dele, o modo como ele parecia saber exatamente o que estava fazendo, não fazia sentido. Lucas nunca foi alguém que aparecia sem um motivo. E isso me preocupou o resto da manhã. Quando o último sinal do turno tocou, eu só queria ir embora. Mas assim que eu saí pelo portão da escola, vi algo que fez minha respiração travar. Encostada num carro preto que eu nunca tinha visto antes, estava uma garota. Morena, alta, cabelos longos, expressão séria demais para o ambiente escolar. Ela não parecia da nossa idade, nem da cidade. Mas o pior não era isso. O pior era que ela estava olhando diretamente para mim. Não para o pessoal saindo, não para o guarda do portão, para mim. Ela levantou o queixo, como se estivesse me chamando com os olhos. Eu travei. E então, Lucas apareceu ao lado dela. Meu coração caiu no estômago. Ele tinha dito que não veio sozinho. A garota disse alguma coisa no ouvido dele. Lucas segurou um riso como se aquilo o divertisse. E então, eu juro que eu não estou exagerando, os dois começaram a vir na minha direção. Por instinto, dei um passo para trás. Eles continuaram avançando. Eu estava preso entre a vontade de correr e a incapacidade total de mover minhas pernas. A garota parou a uns 2 metros de mim. Lucas parou ao lado dela, mãos nos bolsos, postura relaxada demais. Tiago, essa é a Helena, minha prima. Ela sabe bastante sobre você. Eu engoli seco. Sobre mim? Como assim? A garota me analisava com uma frieza que me fez sentir pequeno, exposto. Ele falou muito de você, disse ela. A voz era baixa, firme, nada de simpática. Eu senti uma pressão atrás dos olhos. Lucas nunca teve família próxima, pelo menos não que eu soubesse. E se ela fosse realmente prima dele, por que Lucas teria falado de mim? E o que exatamente ele teria dito? Relaxa, Tiago, repetiu Lucas, como se quisesse que eu acreditasse que aquilo era normal. A gente só quer conversar. Só? Só conversar? No portão da escola? Com uma estranha que me encarava como se eu fosse um arquivo confidencial. Não sei explicar o que aconteceu, mas algo no meu corpo finalmente reagiu. Talvez tenha sido o tom dele, talvez tenha sido o olhar dela. Mas eu virei de costas rápido e saí andando. Não correndo, mas andando com passos tão firmes que quase me convenceram de que eu não estava com medo. Ouvi Lucas chamar meu nome, mas ignorei. A chuva voltou a cair, fina e gelada, grudando minha camisa no corpo. O vento batia contra os meus ouvidos, abafando tudo. Até que eu virei a rua e finalmente respirei. Mas aquela sensação, aquela presença, não saiu de perto de mim o resto do dia. E à noite, quando fui abrir a janela do meu quarto para fechar a cortina, meu coração quase parou. Um carro preto estava estacionado do outro lado da rua. O mesmo carro de antes. E dentro dele, uma silhueta olhando diretamente para minha casa. Eu não consegui me mexer por alguns segundos. Fiquei parado, a mão ainda segurando a cortina enquanto meu coração batia tão forte que parecia esmagar minhas costelas por dentro. O carro não estava ali por acaso. Eu sabia disso. Aquele silêncio pesado da rua só deixava tudo mais evidente, como se estivesse me empurrando contra a parede da realidade que eu tentava evitar desde que o vi na escola. Fechei a cortina com um movimento rápido e me afastei da janela, como se alguém pudesse me ver mesmo com a luz do meu quarto apagada. Sentei na cama, apoiei os cotovelos nos joelhos e fiquei ali, respirando fundo, tentando organizar meus pensamentos. Mas tudo parecia confuso e errado, como se eu estivesse dentro de uma daquelas histórias que todo mundo jura que são exageradas demais para ser verdade. Peguei o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma explicação. Pensei em contar algo para minha mãe, mas ela estava no trabalho noturno dela, e sinceramente, mesmo se tivesse, eu não saberia como começar. Mãe, meu ex apareceu na escola do nada, trouxe uma prima estranha e agora alguém tá me vigiando na rua. Soaria como paranoia. Talvez eu tivesse sendo paranoico. Talvez não. A noite passou arrastada, com aquele ruído distante do motor do carro ecoando na minha cabeça, mesmo depois que ele finalmente foi embora. Quando acordei no dia seguinte, a sensação de desconforto não tinha saído. Ela só tinha mudado de lugar.
Agora estava mais pesada, mais funda, como se tivesse presa bem no centro do meu peito. Cheguei na escola mais cedo que o normal. Queria evitar a entrada cheia e, principalmente, evitar Lucas. Mas claro, porque o universo gosta de brincar comigo, quando eu virei o corredor que leva para minha sala, lá estava ele, encostado na parede. Como se estivesse me esperando. O mais irritante é que ele não parecia nem um pouco surpreso de me ver. Pelo contrário, parecia aliviado. "Precisamos conversar", ele disse. Era a frase que eu mais temia ouvir. "Eu não quero conversar com você", respondi, passando direto. Mas ele segurou o meu pulso. Não forte, mas o suficiente para eu parar. Aquele toque fez meu peito se contrair. Não de saudade, mas de lembranças, das piores possíveis. "Tiago, me escuta, por favor." A palavra "por favor" nunca soou tão pesada vindo dele. Respirei fundo. "O que você quer? Por que voltou?" Lucas olhou em volta, como se estivesse checando se alguém estava ouvindo, então baixou a voz. "Tem coisas acontecendo que você não sabe, e... eu precisava te proteger." Eu ri. Eu realmente ri. Proteger? Você? Meu riso saiu fraco, quebrado. Você mal conseguiu proteger a mim, de você mesmo. Ele fechou os olhos por um segundo, como se minhas palavras tivessem acertado algo que ele não esperava. Quando abriu, o olhar não era mais arrogante, nem satisfeito. Era desesperado. "Tiago, a Helena não tá aqui por minha causa. Ela tá aqui por sua causa." Eu travei. "Como assim por minha causa?" Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a confessar um pecado antigo. "Um ano atrás, quando a gente terminou, não foi só por causa da briga. Não foi porque eu não gostava mais de você. Foi porque eu me meti com gente errada. Gente que queria algo que eu tinha, algo que sem querer acabou envolvendo você também." Meu estômago embrulhou. "O que você fez, Lucas?" "Eu devia dinheiro, coisa séria." Ele passou a mão no cabelo, nervoso. "E quando perceberam que eu era importante pra você, começaram a usar isso contra mim, contra nós." Eu engoli seco. Eu não queria acreditar. Mas algo no tom dele, na expressão dele, não parecia mentira. Era a primeira vez que Lucas realmente parecia humano diante de mim. "A Helena não é minha prima. Ela é alguém que veio garantir que eu pague o que eu devo. E que você não estrague tudo." Meu sangue gelou. "Eu? Por que eu estaria envolvido nisso?" "Porque você foi a única pessoa que eles acharam que podia me fazer falar, me fazer entregar o que eles querem. E se eu não entregar..." A voz dele quebrou. "Eles vêm pra cima de você." Meu corpo ficou em choque. Eu me afastei um passo. Depois outro. Lucas tentou se aproximar, mas eu ergui a mão. "Não. Não chega perto de mim." A sala começou a encher aos poucos, mas naquele momento, parecia que só existíamos eu e ele no mundo. "Tiago, eu juro, eu tô tentando consertar isso. Eu tô tentando manter você fora, mas agora eles sabem onde você estuda, onde você mora, e você precisa confiar em mim. Só dessa vez." Eu senti o chão sumir sob meus pés. A porta da sala se abriu de repente. E Helena entrou. Olhou diretamente para nós dois. Séria. Sem piscar. Então disse: "Tiago, podemos conversar?" A sala toda ficou em silêncio. Lucas ficou pálido. E eu senti que a minha vida acabava de mudar completamente. E não tinha mais volta. Uau, você ficou até o final! Parabéns! Deixa o like, se inscreve e compartilha com um amigo. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais com o @História de Kimbap. Aqui, cada história é enrolada com carinho, igual a um bom kimbap.